a OpenAI acabou de lançar Rosalind, um novo modelo de IA criado para biologia, descoberta de medicamentos e pesquisas avançadas em ciências da vida. E só isso já seria uma grande notícia. Mas isso foi só o começo, porque também lançaram o GPT 5.4 Cyber para trabalhos de segurança defensiva, além de atualizarem o SDK de agentes para agentes de IA mais seguros. E então, a semana toda tomou um rumo mais sombrio, com o caso chocante de ataque ligado a Sam Altman e a OpenAI. Há muito a tratar, mas o destaque é o novo modelo. Vamos começar por ele. O GPT Rosalind foi criado especialmente para as ciências da vida. Estamos falando de bioquímica, genômica, engenharia de proteínas, descoberta de medicamentos e medicina translacional. Isso é importante porque os fluxos de trabalho nessa área são muito complexos. Há muita literatura, bancos de dados, resultados experimentais e hipóteses em evolução, todos conectados de formas difíceis de acompanhar, até para pesquisadores experientes. Esse é o problema que a OpenAI tenta resolver aqui. Atualmente, se você olhar para os cronogramas de desenvolvimento de medicamentos, normalmente leva de 10 a 15 anos para ir da descoberta inicial do alvo até a aprovação regulatória nos Estados Unidos. Isso é um grande gargalo. Grande parte desse tempo é usada no início apenas para definir o que vale a pena testar. A abordagem da OpenAI aqui é que, se você conseguir acelerar essas etapas iniciais, o impacto se multiplica ao longo de toda a cadeia. O GPT Rosalind foi criado para atuar nesses fluxos das fases iniciais. Ele pode sintetizar evidências, gerar hipóteses, planejar experimentos e lidar com tarefas de pesquisa em várias etapas. Isso inclui ler artigos científicos, consultar bancos de dados, usar ferramentas especializadas e até sugerir novos experimentos com base no que encontra. Em vez de só responder perguntas, ele atua como um assistente de pesquisa que impulsiona um projeto. E o lado técnico é onde as coisas ficam mais interessantes. O modelo é otimizado especificamente para raciocinar sobre moléculas, proteínas, genes, vias biológicas e sistemas relacionados a doenças. Ele também foi desenvolvido para funcionar com ferramentas de uma forma muito mais integrada. Então, em vez de apenas fornecer saídas de texto, ele pode se conectar a bancos de dados científicos, executar análises e ajudar a interpretar os resultados no contexto. Eles lançaram um plugin de pesquisa em ciências da vida para o Codex, conectando o modelo a mais de 50 ferramentas e fontes de dados. Inclui bancos de dados multiômicos, repositórios de literatura, ferramentas de estrutura de proteínas e mais. A proposta é criar uma camada de orquestração para o modelo transitar entre sistemas e combinar insights de forma útil em fluxos reais de pesquisa. E isso não é só teoria. A OpenAI já colabora com grandes nomes do setor. Empresas como Amgen, Moderna, Thermo, Fisher Scientific e o Instituto Allen estão usando o GPT Rosalind para aplicá-lo em fluxos de trabalho do mundo real. A parceria com a Novo Nordisk para analisar dados complexos e identificar rapidamente candidatos a medicamentos. O objetivo é explorar mais possibilidades, achar conexões normalmente despercebidas e criar melhores hipóteses mais cedo no processo. É aí que está a verdadeira vantagem. Agora, em termos de desempenho, a OpenAI está mostrando alguns sinais fortes. Em benchmarks, como o Bixbench, que foca em tarefas reais de bioinformática e análise de dados, Rosalind está superando outros modelos com pontuações publicadas. No LabBench 2, que testa coisas como recuperação de literatura, manipulação de sequências e planejamento experimental, ela supera o GPT 5.4 em 6 de 11 tarefas. Em tarefas como design de clonagem molecular, as melhorias são ainda mais perceptíveis. Eles também realizaram avaliações com Dino Therapeutics usando dados reais e inéditos de sequências de RNA. Nesses testes, as melhores respostas do modelo ficaram acima do 95º percentil dos especialistas humanos em tarefas de predição e em torno do 84º percentil na geração de sequências. Isso não é um salto pequeno. Agora, a IA já se torna um colaborador sério, não só uma ferramenta. E há um contexto maior aqui. Desde 2019, mais de 17 bilhões de dólares foram investidos em descoberta de medicamentos impulsionada por IA. Mesmo assim, nenhum desses remédios criados por IA foi testado em grande escala. A indústria ainda está em fase inicial.
Todos tentam, mas ninguém conseguiu desvendar totalmente. Por isso, movimentos como este são importantes. A OpenAI busca se posicionar no centro dessa transição. Eles estão sendo cautelosos com a implementação. Rosalind não é totalmente aberta e foi lançada como prévia de pesquisa em um programa de acesso restrito. Apenas organizações qualificadas podem usá-la, com controles rigorosos de acesso, governança e segurança. A ideia é garantir que ela seja usada para trabalhos científicos legítimos, com a devida supervisão e segurança. Eles também estão dando muita ênfase a controles de nível empresarial, gerenciamento de acesso, requisitos de conformidade, governança interna, tudo isso faz parte da implementação. As organizações devem comprovar o uso benéfico, manter salvaguardas e restringir o acesso a usuários aprovados. Então, sim, esse é um tipo de lançamento bem diferente comparado a algo como o GPT-4 ou o GPT-5. Não se trata de adoção em massa imediatamente. É sobre construir uma base dentro de um domínio crítico, onde o impacto pode ser enorme se funcionar. A OpenAI planeja ampliar isso. Rosalind é apresentado como o primeiro de uma série maior de modelos em ciências da vida. Já discutem avançar em fluxos de trabalho de longo prazo, raciocínio bioquímico e integração de ferramentas avançadas. A menção de projetos em andamento com o Laboratório Nacional de Los Alamos em design de proteínas e catalisadores, mostrando que não é algo pontual. Este é o início de um esforço contínuo rumo à descoberta científica. Ao mesmo tempo, enquanto eles avançam na área de biologia, também estão reforçando o foco em cibersegurança, o que nos leva ao GPT 5.4 Cyber. Esta é uma versão especializada do modelo principal, voltada apenas para trabalhos de segurança defensiva. A principal diferença é que certas restrições foram flexibilizadas, especialmente para profissionais de segurança que atuam legitimamente. Modelos geralmente possuem limites rígidos para evitar uso indevido. Isso faz sentido para usuários comuns, mas pode atrapalhar ao analisar vulnerabilidades ou investigar ameaças. GPT 5.4 Cyber foi criado para eliminar barreiras e permitir que profissionais trabalhem com mais eficiência. Uma característica importante é a análise de código binário, permitindo ao modelo examinar o software compilado sem o código-fonte. Isso significa que ele pode procurar vulnerabilidades, detectar possíveis comportamentos de malware e avaliar riscos de segurança, mesmo quando o código subjacente não está disponível. Ele também suporta fluxos de trabalho para pesquisa de vulnerabilidades, programação defensiva e treinamento em segurança. Então, novamente, um padrão semelhante ao de Rosalind. Não se trata apenas de responder perguntas, mas de lidar com processos de múltiplas etapas de uma forma mais integrada. O acesso aqui também é restrito. Faz parte do programa de acesso confiável da OpenAI para a cibersegurança, onde pessoas e organizações precisam ser verificadas antes de usar o modelo. A ideia é ampliar o acesso de forma responsável, mantendo o controle sobre como essas capacidades são utilizadas. Isso ocorre em resposta direta ao que a Anthropic faz com o Claude Mythos Preview. Dizem que esse modelo é capaz de encontrar e explorar vulnerabilidades de forma altamente autônoma, embora não tenha sido lançado publicamente devido aos riscos. Em vez disso, a Anthropic lançou o projeto Glasswing com um pequeno grupo de parceiros como a AWS, Apple, Google, Microsoft e CrowdStrike. A OpenAI optou por uma abordagem diferente. Desenvolve um sistema amplo, com verificação de identidade e acesso por níveis, em vez de restringir a poucos. O objetivo é, eventualmente, dar suporte a milhares de pessoas e centenas de equipes, mantendo ainda assim as proteções em vigor. Eles também estão enfatizando 3 princípios fundamentais para sua estratégia cibernética. Primeiro, acesso democratizado, ou seja, defensores legítimos devem ter acesso a ferramentas avançadas. Segundo, implantação iterativa, com implementação gradual dos modelos e melhorias contínuas. E terceiro, investimento na resiliência do ecossistema, que inclui coisas como subsídios, iniciativas de código aberto e ferramentas como Codex Security. Falando sobre o Codex Security, esse sistema já contribuiu para corrigir mais de 3.000 vulnerabilidades críticas e de alta gravidade. E através do programa Codex for Open Source, mais de 1.000 projetos de código aberto receberam varreduras de segurança gratuitas. Então, a direção aqui é clara. A IA está se tornando um fator importante na cibersegurança.
E tanto a OpenAI quanto a Anthropic estão correndo para construir sistemas que possam operar em um nível muito mais alto do que as ferramentas tradicionais. Há ainda outro elemento ligado a Rosalind e ao Cyber, a atualização do SDK de agentes da OpenAI. Esta é mais focada em desenvolvedores e uso corporativo, embora ainda faça parte do quadro geral. A atualização traz um framework nativo que permite aos agentes trabalhar com arquivos e ferramentas diretamente no computador. Também há um novo ambiente sandbox para execução, junto com memória configurável e sistemas de orquestração. Isso facilita criar e implantar agentes de IA que realmente realizam tarefas, não apenas geram resultados. Antes, os desenvolvedores gerenciavam grande parte da infraestrutura sozinhos. Agora, a OpenAI busca simplificar isso com mais recursos integrados. Assim, é possível criar um agente no ecossistema deles e usar suas ferramentas para gerenciamento de memória, execução e segurança. Comercialmente, isso também mantém os desenvolvedores no ecossistema da OpenAI. Se for fácil criar agentes com essas ferramentas, mais desenvolvedores tendem a ficar nesse ambiente. E isso aumenta o uso, o consumo de tokens e a demanda geral pelos serviços deles. Mas existe um contraponto. Algumas empresas preferem manter independência em relação a fornecedores e criar seus próprios sistemas, tornando a abordagem integrada menos atraente. É um equilíbrio entre conveniência e controle. Mas a tendência é clara. A OpenAI está avançando para um mundo onde agentes de IA podem operar em fluxos de trabalho complexos, seja em pesquisa científica, cibersegurança ou aplicações empresariais. E tem mais uma história que mostra como as coisas estão ficando intensas em relação à IA neste momento, que é a situação envolvendo Sam Altman. Um homem no Texas foi acusado de tentativa de assassinato após supostamente atacar a casa de Sam Altman em São Francisco com um coquetel Molotov. Segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o suspeito também tentou atacar a sede da OpenAI em seguida e foi encontrado com documentos, criticando a inteligência artificial e conclamando a violência contra executivos e investidores do setor. As acusações são tentativa de homicídio, posse de arma de fogo não registrada e destruição de propriedade com explosivos. As autoridades afirmam que ele incendiou um portão na casa de Altman e tentou invadir o prédio da OpenAI com uma cadeira. Investigadores apreenderam dispositivos incendiários, querosene e um isqueiro. Ninguém se feriu, mas o caso evidencia como o debate sobre IA ficou acalorado. Altman respondeu que é preciso mudar para uma retórica menos agressiva e uma discussão mais construtiva. Esse incidente ocorreu poucas horas após a publicação de um perfil crítico sobre Altman, questionando sua liderança e confiabilidade. O momento acrescentou outra camada a uma situação já tensa. De modo geral, esse tipo de reação, embora extrema, mostra o quanto a IA está começando a ter impacto. Não é só uma questão de tecnologia, mas impacta a percepção pública, debates políticos e a segurança pessoal. E mais uma coisa, o nosso canal de Ciência Revolução da IA já tem mais de 700 inscritos. Se você gosta de ciência e espaço, dá uma olhada lá. O link está na descrição. Inscreva-se, compartilhe com um amigo, a gente agradece muito. Enfim, é isso por hoje. Me diga o que você achou nos comentários. E se você gostou do vídeo, deixa um like e se inscreva. Obrigado por assistir e te vejo no próximo.